Olá, eu sou Alexandra Rangel, terapeuta ocupacional, mestre em Ciências da Saúde, psicopedagoga, neuropsicopedagoga e multiplicadora certificada do Método das Boquinhas. É com muita alegria que venho trazer esse curso para vocês, habilidades preditoras para o processo de alfabetização, como avaliar e trabalhar. Esse projeto é o resultado de um acompanhamento de 10 escolas que foi financiado pelo Criança Esperança e o nosso projeto intitulava-se Paideia. Ele aconteceu durante o ano de 2022. Nós fizemos um levantamento de quais eram as dificuldades que os professores encontravam no dia a dia da sala de aula. Com isso, nós elencamos aqui alguns tópicos e é o que eu vou apresentar para vocês. Vamos lá? Para vocês conhecerem um pouquinho do que a gente vai conversar nessas nossas aulas, nós vamos conversar como o cérebro aprende, quais são essas habilidades preditoras para a alfabetização, um pouquinho da psicogênese da língua escrita, avaliar ou sondar, será que são sinônimos, será que são tarefas diferentes, como é que o professor pode mediar para que a criança possa aprender melhor na sala de aula. Vou apresentar para vocês 3 testes, sondagens que vocês podem aplicar tanto individual quanto na turma toda. Vamos conversar também sobre como trabalhar em salas multisseriadas e o papel do professor na avaliação desses preditores dessas habilidades. Vamos falar um pouquinho de como é que o cérebro aprende a ler. Vocês já devem ter se perguntado se primeiro a gente aprende a ler, se a gente aprende a escrever ou se são habilidades que vão se desenvolvendo simultaneamente. Então vamos pensar isso aqui agora. Bom, a Política Nacional de Alfabetização ela apresenta um gráfico muito interessante. Para que a gente tenha uma alfabetização de sucesso, vários fios são tecidos. Então nós temos a compreensão da linguagem e nós temos o reconhecimento de palavras. A compreensão da linguagem que envolve um conhecimento prévio de fatos e de conhecimentos, vocabulário, estrutura da nossa língua, raciocínio verbal, conhecimento de literacia, são habilidades que vão se desenvolvendo no decorrer do desenvolvimento da criança. Por outro lado, quando falamos de reconhecimento de palavra, consciência fonológica, decodificação, reconhecimento automático, são habilidades que precisam ser trabalhadas e instruídas para que as crianças possam se desenvolver. À medida que esses fios são tecidos, essa trama vai ficando cada vez mais unida e aí a gente chega numa leitura hábil. O desenvolvimento da linguagem oral, ele é natural, isto é, biológico. O que isso quer dizer? O nosso cérebro nasce pré-programado para que a gente aprenda a falar desde que a gente esteja em um ambiente em que as pessoas conversam, em que as pessoas falam. Em compensação, aprender a ler não é natural, precisa de um ensino explícito e sistematizado. Ou seja, não basta a criança ter contato com livros, com revistas, com letras, com palavras, que ela vai aprender a ler sozinha. Claro que nós temos casos de hiperlexia muito frequente em crianças com transtorno do espectro do autismo, que elas aprendem a decodificar as palavras, né, as letras e depois em palavras e textos, mas não significa que ela tenha uma compreensão daquilo que ela está lendo. Então, por isso que a gente precisa de um ensino sistematizado para que a gente possa desenvolver essa habilidade. A criação da escrita e da leitura foi uma invenção de nós humanos, para que a gente pudesse comunicar de outras formas diferentes, que não só desenhos na pedra, por exemplo. Como vocês podem observar nessa imagem, quando a gente lê, quando a gente escreve, quando a gente fala, quando a gente escuta, várias áreas no nosso cérebro são ativadas. Então nós temos áreas específicas para cada uma dessas habilidades. E é por isso que é tão importante que essas áreas sejam estimuladas desde as crianças bem pequenininhas. São habilidades que a gente pode estimular desde o primeiro ano de vida. Aliás, até antes mesmo disso. A leitura de histórias, a contação de histórias, a criança poder manipular os livros, já são atividades que os pais podem fazer com essas crianças desde pequenininhas em casa. E aí, como vocês podem perceber, à medida que nós vamos crescendo e o nosso cérebro vai recebendo estímulos diferentes, outras áreas vão se aperfeiçoando para que a gente tenha uma leitura e uma escrita com competência.